O oitavo capítulo do livro de Jó trata sobre, ou então traz, na verdade, a exposição do segundo amigo de Jó, Bildade. O que é que ele acha sobre toda essa situação? Porque o primeiro amigo, ele já trouxe seu relato lá no capítulo 4. Então, no capítulo 8, a resposta, ou então a fala de Bildade sobre o que Jó havia respondido a Elifaz no capítulo 6 e no capítulo 7. Então, diz o seguinte o texto bíblico. Então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Desse modo como? Porque no capítulo 6 ele se justifica aos seus amigos dizendo que não fez nada de errado, que ele não tem sequer iniquidade em sua boca. E no capítulo 7, além de ele trazer isso novamente, ele também se coloca diante de Deus reclamando, né? Apresentando a sua queixa, dizendo: por que você me persegue se eu não fiz nada? Por que me persegue? Então me deixe em paz ou então me mate de uma vez. E aí Bildade responde: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar, que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte, olha só que verso interessante, né? Muitas igrejas, inclusive, utilizam muitas pessoas utilizam esse verso em suas pregações, né? Principalmente quando se referem à prosperidade. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco, mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que ele se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede, agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ela é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim, entrelaçada as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancada de seu lugar, este a rejeita e diz: nunca a vi. Este é o fim da sua vida e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Bom, então esse foi o capítulo 8º. Eu estou aqui nesse canal, né, como sempre menciono, gravando todos os capítulos da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. E próximo vídeo, capítulo 9, vídeo anterior, capítulo 7, com o relato de Jó. No capítulo 9, então, Jó trará a resposta para esta fala de Bildade, o seu segundo amigo. Fico por aqui. O 8º capítulo do livro de Jó trata sobre, ou então traz, na verdade, a exposição do segundo amigo de Jó, Bildade. O que é que ele acha sobre toda essa situação? Porque o primeiro amigo, Elifaz, já trouxe seu relato lá no capítulo 4. Então, no capítulo 8, a resposta, ou então a fala de Bildade sobre o que Jó havia respondido a Elifaz no capítulo 6 e no capítulo 7. Então, diz o seguinte o texto bíblico. Então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Desse modo como? Porque no capítulo 6 ele se justifica aos seus amigos dizendo que não fez nada de errado, que ele não tem sequer iniquidade em sua boca. No capítulo 7, além de ele trazer isso novamente, ele também se coloca diante de Deus reclamando, né? Apresentando a sua queixa, dizendo: por que você me persegue se eu não fiz nada? Por que me persegue? Então me deixe em paz ou então me mate de uma vez. E aí Bildade responde: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar, que por justiça cabe a você. O seu começo
parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte, olha só que verso interessante, né? Muitas igrejas, inclusive, utilizam muitas pessoas utilizam esse verso em suas pregações, né? Principalmente quando se referem à prosperidade. Ó. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco, mal cresce e antes de ser colhido seca-se mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que ele se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede, agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ela é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim, entrelaçadas as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancada de seu lugar, este a rejeita e diz, nunca a vi. Este é o fim da sua vida e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Bom, então esse foi o capítulo 8º. Eu estou aqui nesse canal, né, como sempre menciono, gravando todos os capítulos da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. E próximo vídeo, capítulo 9, vídeo anterior, capítulo 7, com o relato de Jó. No capítulo 9, então, Jó trará a resposta para esta fala de Bildade, o seu segundo amigo. Fico por aqui. O 8º capítulo do livro de Jó trata sobre, ou então traz, na verdade, a exposição do segundo amigo de Jó, Bildade. O que é que ele acha sobre toda essa situação? Porque o primeiro amigo, ele já trouxe seu relato lá no capítulo 4º. Então, no capítulo 8º, a resposta, ou então a fala de Bildade sobre o que Jó havia respondido a Elifaz no capítulo 6º e no capítulo 7º. Então, diz o seguinte o texto bíblico. Então Bildade de Suá respondeu, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Desse modo como? Porque no capítulo 6º ele se justifica aos seus amigos dizendo que não fez nada de errado, que ele não tem sequer iniquidade em sua boca. No capítulo 7º, além de ele trazer isso novamente, ele também se coloca diante de Deus reclamando, né? Apresentando a sua queixa, dizendo, por que você me persegue se eu não fiz nada? Por que me persegue? Então me deixe em paz ou então me mate de uma vez. E aí Bildade responde, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar, que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte, olha só que verso interessante, né? Muitas igrejas, inclusive, utilizam muitas pessoas utilizam esse verso em suas pregações, né? Principalmente quando se referem à prosperidade. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco, mal cresce e antes de ser colhido seca-se mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que ele se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede, agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ela é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim, entrelaçadas as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancada de seu lugar, este a rejeita e diz, nunca a vi. Este é o fim da sua vida e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Bom, então esse foi o capítulo 8º. Eu estou aqui nesse canal, né, como sempre menciono, gravando todos os capítulos da Bíblia, livro por livro,
capítulo por capítulo, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. E próximo vídeo, capítulo 9, vídeo anterior, capítulo 7, com o relato de Jó. No capítulo 9, então, Jó trará a resposta para esta fala de Bildade, o seu segundo amigo. Fico por aqui. O 8º capítulo do livro de Jó trata sobre, ou então traz, na verdade, a exposição do segundo amigo de Jó, Bildade. O que é que ele acha sobre toda essa situação? Porque o primeiro amigo, ele já trouxe seu relato lá no capítulo 4. Então, no capítulo 8º, a resposta, ou então a fala de Bildade sobre o que Jó havia respondido a Elifaz no capítulo 6º e no capítulo 7º. Então, diz o seguinte o texto bíblico: Então Bildade de Suá respondeu: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Desse modo como? Porque no capítulo 6º ele se justifica aos seus amigos dizendo que não fez nada de errado, que ele não tem sequer iniquidade em sua boca. No capítulo 7º, além de ele trazer isso novamente, ele também se coloca diante de Deus reclamando, né? Apresentando a sua queixa, dizendo: Por que você me persegue se eu não fiz nada? Por que me persegue? Então me deixe em paz, ou então me mate de uma vez. E aí Bildade responde: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar, que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte, olha só que verso interessante, né? Muitas igrejas, inclusive, utilizam muitas pessoas utilizam esse verso em suas pregações, né? Principalmente quando se referem à prosperidade. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco, mal cresce e antes de ser colhido seca-se mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que ele se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede, agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ela é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim, entrelaçada as raízes em torno de um monte de pedras, e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancada de seu lugar, este a rejeita e diz: Nunca a vi. Este é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Bom, então esse foi o capítulo 8º. Eu estou aqui nesse canal, né, como sempre menciono, gravando todos os capítulos da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. E próximo vídeo, capítulo 9, vídeo anterior, capítulo 7, com o relato de Jó. No capítulo 9, então, Jó trará a resposta para esta fala de Bildade, o seu segundo amigo. Fico por aqui. O 8º capítulo do livro de Jó trata sobre, ou então traz, na verdade, a exposição do segundo amigo de Jó, Bildade. O que é que ele acha sobre toda essa situação? Porque o primeiro amigo, Elifaz, já trouxe seu relato lá no capítulo 4. Então, no capítulo 8º, a resposta, ou então a fala de Bildade sobre o que Jó havia respondido a Elifaz no capítulo 6º e no capítulo 7º. Então, diz o seguinte o texto bíblico: Então Bildade de Suá respondeu: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Desse modo como? Porque no capítulo 6º ele se justifica aos seus amigos dizendo que não fez nada de errado, que ele não tem sequer iniquidade em sua boca. E no capítulo 7º, além de ele trazer isso novamente, ele também se coloca diante de Deus reclamando, né? Apresentando a sua queixa, dizendo: Por que você me persegue se eu não fiz nada? Por que me persegue? Então me deixe em paz, ou então me mate de uma vez. E aí Bildade responde: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram
contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar, que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte, olha só que verso interessante, né? Muitas igrejas, inclusive, utilizam muitas pessoas utilizam esse verso nas suas pregações, né? Principalmente quando se referem à prosperidade. Ó. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce e antes de ser colhido seca-se mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que ele se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede, agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ela é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim, entrelaçadas as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancada de seu lugar, este a rejeita e diz, nunca a vi. Este é o fim da sua vida e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Bom, então esse foi o capítulo 8º. Eu estou aqui nesse canal, né, como sempre menciono, gravando todos os capítulos da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. E próximo vídeo, capítulo 9, vídeo anterior, capítulo 7, com o relato de Jó. No capítulo 9, então, Jó trará a resposta para esta fala de Bildade, o seu segundo amigo. Eu fico por aqui. O 8º capítulo do livro de Jó trata sobre, ou então traz, na verdade, a exposição do segundo amigo de Jó, Bildade. O que é que ele acha sobre toda essa situação? Porque o primeiro amigo, ele já trouxe seu relato lá no capítulo 4º. Então, no capítulo 8º, a resposta, ou então a fala de Bildade sobre o que Jó havia respondido a Elifaz no capítulo 6º e no capítulo 7º. Então, diz o seguinte o texto bíblico. Então Bildade de Suá respondeu, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Desse modo como? Porque no capítulo 6º ele se justifica aos seus amigos dizendo que não fez nada de errado, que ele não tem sequer iniquidade em sua boca. No capítulo 7º, além de ele trazer isso novamente, ele também se coloca diante de Deus reclamando, né? Apresentando a sua queixa, dizendo, por que você me persegue se eu não fiz nada? Por que me persegue? Então me deixe em paz ou então me mate de uma vez. E aí Bildade responde, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar, que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte, olha só que verso interessante, né? Muitas igrejas, inclusive, utilizam muitas pessoas utilizam esse verso em suas pregações, né? Principalmente quando se referem à prosperidade. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce e antes de ser colhido seca-se mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que ele se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede, agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ela é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim, entrelaçadas as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancada de seu lugar, este a rejeita e diz, nunca a vi.
este é o fim da sua vida e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Bom, então esse foi o capítulo 8º. Eu estou aqui nesse canal, né, como sempre menciono, gravando todos os capítulos da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. E próximo vídeo, capítulo 9, vídeo anterior, capítulo 7, com o relato de Jó. No capítulo 9, então, Jó trará a resposta para esta fala de Bildade, o seu segundo amigo. Fico por aqui. O 8º capítulo do livro de Jó trata sobre, ou então traz, na verdade, a exposição do segundo amigo de Jó, Bildade. O que é que ele acha sobre toda essa situação? Porque o primeiro amigo, ele já trouxe seu relato lá no capítulo 4º. Então, no capítulo 8º, a resposta, ou então a fala de Bildade sobre o que Jó havia respondido a Elifaz no capítulo 6º e no capítulo 7º. Então, diz o seguinte o texto bíblico: Então Bildade de Suá respondeu: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Desse modo como? Porque no capítulo 6º ele se justifica aos seus amigos dizendo que não fez nada de errado, que ele não tem sequer iniquidade em sua boca. No capítulo 7º, além de ele trazer isso novamente, ele também se coloca diante de Deus reclamando, né? Apresentando a sua queixa, dizendo: Por que você me persegue se eu não fiz nada? Por que me persegue? Então me deixe em paz ou então me mate de uma vez. E aí Bildade responde: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar, que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte, olha só que verso interessante, né? Muitas igrejas, inclusive, utilizam muitas pessoas utilizam esse verso de suas pregações, né? Principalmente quando se referem à prosperidade. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco, mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que ele se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede, agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ela é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim, entrelaçada as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancada de seu lugar, este a rejeita e diz: Nunca a vi. Este é o fim da sua vida e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Bom, então esse foi o capítulo 8º. Eu estou aqui nesse canal, né, como sempre menciono, gravando todos os capítulos da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. E próximo vídeo, capítulo 9, vídeo anterior, capítulo 7, com o relato de Jó. No capítulo 9, então, Jó trará a resposta para esta fala de Bildade, o seu segundo amigo. Fico por aqui. O 8º capítulo do livro de Jó trata sobre, ou então traz, na verdade, a exposição do segundo amigo de Jó, Bildade. O que é que ele acha sobre toda essa situação? Porque o primeiro amigo, Elifaz, ele já trouxe seu relato lá no capítulo 4º. Então, no capítulo 8º, a resposta, ou então a fala de Bildade sobre o que Jó havia respondido a Elifaz no capítulo 6º e no capítulo 7º. Então, diz o seguinte o texto bíblico:
Então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Desse modo como? Porque no capítulo 6 ele se justifica aos seus amigos dizendo que não fez nada de errado, que ele não tem sequer iniquidade em sua boca. No capítulo 7, sétimo, além de ele trazer isso novamente, ele também se coloca diante de Deus reclamando, né? Apresentando a sua queixa, dizendo: por que você me persegue se eu não fiz nada? Por que me persegue? Então me deixe em paz ou então me mate de uma vez. E aí Bildade responde: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar, que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte, olha só que verso interessante, né? Muitas igrejas, inclusive, utilizam muitas pessoas utilizam esse verso em suas pregações, né? Principalmente quando se referem à prosperidade. Ó. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão? Não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco, mal cresce e antes de ser colhido seca-se mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que ele se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede, agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ela é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim, entrelaçadas as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancada de seu lugar, este a rejeita e diz: nunca a vi. Este é o fim da sua vida e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Bom, então esse foi o capítulo 8º. Eu estou aqui nesse canal, né, como sempre menciono, gravando todos os capítulos da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. E próximo vídeo, capítulo 9, vídeo anterior, capítulo 7, com um relato de Jó. No capítulo 9, então, Jó trará a resposta para esta fala de Bildade, o seu segundo amigo. Fico por aqui. O 8º capítulo do livro de Jó trata sobre, ou então traz, na verdade, a exposição do segundo amigo de Jó, Bildade. O que é que ele acha sobre toda essa situação? O que o primeiro amigo ele já trouxe seu relato lá no capítulo 4. Então no capítulo 8º, a resposta, ou então a fala de Bildade sobre o que Jó havia respondido a Elifaz no capítulo 6º e no capítulo 7º. Então diz o seguinte o texto bíblico: então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Desse modo como? Porque no capítulo 6 ele se justifica aos seus amigos dizendo que não fez nada de errado, que ele não tem sequer iniquidade em sua boca. No capítulo 7º, além de ele trazer isso novamente, ele também se coloca diante de Deus reclamando, né? Apresentando a sua queixa, dizendo: por que você me persegue se eu não fiz nada? Por que me persegue? Então me deixe em paz ou então me mate de uma vez. E aí Bildade responde: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar, que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte, olha só que verso interessante, né? Muitas igrejas, inclusive, utilizam muitas pessoas utilizam esse verso em suas pregações, né? Principalmente quando se referem à prosperidade. Ó. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão? Não lhe falarão? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco,
mal cresce e antes de ser colhido seca-se mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que ele se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede, agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ela é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim, entrelaçada as raízes em torno de um monte de pedras, e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancada de seu lugar, este a rejeita e diz: nunca a vi. Este é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal.